trazer para cá, o que eu vou fazer agora? Puxar outro assunto, que é o seguinte: hoje o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele deu entrevistas que foram publicadas hoje, né? Na verdade, foi publicada uma entrevista dele ao jornal O Globo. Ele subiu o tom nessa entrevista, inclusive. Ele disse que não vai cruzar os braços, doa a quem doer, depois de defender o Dias Toffoli, né? Ele emitiu uma nota e tal. O Gilmar Mendes também defendeu o Dias Toffoli. E o Fachin disse que uma coisa é certa: quando for necessário atuar, eu não vou cruzar os braços, doa quem doer, nessa entrevista ao Globo. A declaração mostra uma mudança de tom em relação ao posicionamento oficial emitido por ele na semana passada. Na quinta-feira, Fachin disse que a atuação de Toffoli, no caso, respeita o devido processo legal e que o Supremo não se curvará a ameaças ou intimidações. Na entrevista, ele destacou que eventuais irregularidades vão ser apreciadas pelo colegiado e ele já havia afirmado na nota que eventuais vícios ou irregularidades vão ser examinados nos termos regimentais e processuais. Ele falou que o Código de Conduta fortalece também a instituição. A gente tem acompanhado esse tema, que tem muita resistência ali interna de outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos receber o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, está aqui conosco para a gente debater um pouco sobre esse assunto, o judiciário e o caso Master. Primeiro te pergunto, professor, a avaliação que o senhor faz dessas palavras do ministro Fachin, né? Ele vem remando contra a maré, inclusive jogando com o debate público para tentar emplacar esse código de conduta, que não sei se vai sair tão logo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Diego. Bom dia, Sakamoto, Josias e a todos que nos acompanham aqui no UOL News. Eu penso que o ministro Fachin sempre foi respeitadíssimo na comunidade jurídica. Aliás, Diego, se há um juiz da Suprema Corte, há outros também, sabemos, que se constitui ao longo de um trajeto de vida como uma pessoa que jamais deixou a desejar, que jamais deixou qualquer margem de desconfiança atuacional, é o ministro Fachin. Ele sempre foi um homem digno, um homem absolutamente austero e voltado para a consecução dos fins da função judiciária. Quando assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, Diego, houve ali um rasgo de esperança, exatamente por se tratar de alguém que defenderia uma política de autocontenção, de comedimento, um Supremo Tribunal Federal menos exposto, um Supremo Tribunal Federal que não suba à tribuna, que não suba nos palanques políticos. Muita confiança se depositou no ministro. O que eu acho que aconteceu é que ele, fazendo aqui uma crítica muito dura, Diego, ele se perdeu um pouco nesse problema do Banco Master. Por quê? Porque na condição de presidente da Corte, ele tentou agir pela Corte, falar pela Corte, como chefe do Poder Judiciário da nação. Ele tentou agir com prudência e evitar o estremecimento das tensões, o esgarçamento da corda. E se colocou numa posição que me parece que foi equivocada. Naquela nota por ele emitida, ele foi bem até a metade. Quando entrou na segunda parte da nota, que ele disse que aqueles que atuassem contra o Supremo Tribunal, criticassem o Supremo Tribunal Federal, poderiam ser responsabilizados por um atuar anti-institucional, ora, ali ele se equivocou, porque está dentro da liberdade de expressão da cidadania brasileira fazer críticas a juízes da Suprema Corte também, como a qualquer magistrado. Há uma diferença muito grande que se tem que estabelecer aqui, Diego, entre o que aconteceu com o Supremo Tribunal Federal 3, 4 anos atrás e o que está acontecendo hoje. 3, 4 anos atrás havia um ataque de criminosos, detratores da democracia, contra a autoridade do Poder Judiciário. E ali o Supremo Tribunal Federal foi firme, como tinha que ser firme e precisou ser firme na realidade. Foram condenados, inclusive, por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Agora não. A crítica que nós acompanhamos é a conduta de um ministro da Suprema Corte. E fazer crítica à conduta de um ministro da Suprema Corte está dentro das liberdades públicas vinculadas à cidadania, está dentro da liberdade de expressão e de manifestação de pensamento. Então eu acho que o ministro foi bem na nota, mas quando entrou na segunda parte, pareceu autodefensivo,
pareceu corporativista, não precisava ter chegado naquele ponto. E eu acho que ele refletiu melhor e percebeu que o seu intento de defender a institucionalidade do Poder Judiciário estava sendo confundido com proteção a colegas que talvez tenham cometido, sabe-se lá, isso vai ser apurado no futuro, algum erro. Então ele volta atrás e diz, no momento certo, no momento azado, se necessário for, serei vigoroso, serei rígido como magistrado. Eu acho que é uma retomada de curso importante que o ministro faz, sabe, Diego, para se separar uma coisa da outra, porque presumimos sempre a inocência, mas se alguém tiver errado, ainda que dentro da corte, esse alguém terá que ser julgado por isso. Então, a conduta do ministro agora ficou mais aprumada. Professor Gustavo, como o senhor realça, o ministro Fachin, entre as togas mais íntegras do Supremo, se tiver uma lista ali, ele tá no hall, né? Agora, ele parece zonzo, né? Ele confundiu crítica a um ministro ou a dois ministros com ataque institucional ao Supremo, que é uma tática usual até da corporação, e aí vai de um polo a outro. Primeiro ele alisou o Toffoli, e em nota oficial disse que ele tem uma atuação regular na condução desse inquérito sobre o Márcio. Agora ele diz, olha, quando for necessário atuar, eu não vou cruzar os braços, doa quem doer, insinuando que vai tomar providências. Ele não tem poderes limitados para adotar esse estilo do doa quem doer, porque, havendo contestação, vai para a segunda turma, a quem cabe deliberar sobre essa matéria, em princípio, né? E o colegiado tende a diluir as pretensões de um presidente que esteja interessado em moralizar o devido processo legal, né? Não são limitados os poderes de um presidente do Supremo, uma vez que não há uma relação hierárquica da presidência com os demais ministros? Mas não tenha dúvida, Josias. Seu questionamento, ele é questionamento e, ao mesmo tempo, é uma análise importante e perfeita, porque não há hierarquia entre membros do Poder Judiciário. Como um ministro do Supremo Tribunal não é superior a um desembargador de tribunal de apelação, que, por sua vez, não é superior a um juiz de primeira instância. O que há é uma divisão de competências. Na função jurisdicional não há relação de hierarquia. Existe uma hierarquia dentro da função administrativa do Poder Judiciário, mas não na função jurisdicional. E você destaca um ponto importante que eu desmembro aqui. Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é vitalício, como todos são, assume os seus 2 anos de mandato de presidente da Corte, ele se desloca de qualquer uma das duas turmas. Ele fica juiz apenas no plenário, nem na primeira turma, nem na segunda turma. Ele continua exercendo a judicatura no plenário. Então, de fato, me parece que essa resposta do ministro Fachin foi uma resposta que decorre do reconhecimento de que ele mesmo andou um pouco mal no discurso, saiu um pouco do ponto. Ele quis se reposicionar, se rearrumar dentro do tabuleiro do discurso, dizendo, serei vigoroso. Em que medida ele está certo ao dizer isso? E ele pode dizer, na condição de juiz, não na condição de presidente do tribunal. Por quê? Porque, embora essa matéria, na medida em que Dias Toffoli integra a segunda turma, a priori seja da competência colegiada, Josias, da segunda turma e não do plenário, nós sabemos que em algumas matérias de competência de turma, ministro pode pedir, ministro integrante da turma, destacamento para o plenário através de destaque pela relevância da matéria ali apreciada. Quero imaginar que, numa remota possibilidade disso acontecer, o ministro Fachin queira dizer que, se um dia ele estiver num colegiado maior, que é o plenário, a ter que julgar como um dos 11, ele será rigoroso. E, portanto, aqui eu selo a resposta, concordando integralmente com você, no sentido de que, como presidente do Supremo Tribunal Federal, ele não tem muito a fazer. Nós sabemos que ministros do Supremo, quando acusados de crime comum, são julgados pelo plenário do próprio Supremo Tribunal, isto nunca aconteceu, e quando acusados de crime de responsabilidade, julgados pelo Senado, nunca tivemos na história da República uma condenação pelo plenário do Senado em relação a ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, de fato,
o pronunciamento do ministro Fachin é mais um reposicionamento da sua opinião pessoal dentro dessa situação muito constrangedora, muito mal explicada, que envolve o escândalo do Banco Master e as diretrizes tomadas pelo ministro Dias Toffoli como relator. Doutor Gustavo, bom dia, obrigado aqui pela presença no All News. Deixa eu fazer uma pergunta, pedir para o senhor uma análise a respeito do comportamento do ministro Toffoli, no sentido dos desdobramentos possíveis das ações que ele vem tomando. O senhor acredita que decisões que ele vem tomando no curso desse processo, eu sei, ele tem atendido os pedidos da Polícia Federal, mas ao mesmo tempo a gente tem visto uma série de posicionamentos um tanto quanto anormais, né, no curso desse processo, as reportagens mostrando um possível conflito de interesses, né, em tudo isso. O senhor acha que esse pacote, né, que está se desenhando através da ação do ministro Toffoli, das investigações sobre ele, podem abrir caminho para os investigados lá na frente usarem tudo isso para solicitar uma anulação do processo, ou mesmo uma anulação da liquidação do banco, ou uma indenização por parte do governo pela liquidação do banco? Sakamoto, eu começo pela parte final das suas ponderações. Poder pode. O problema é que, como a dúvida está, não minha, mas a dúvida suscitada no âmbito nacional está em torno de se a competência para a supervisão dessas investigações é do Supremo Tribunal Federal ou de uma vara federal de primeira instância, então, acaso haja lá na frente um questionamento de nulidade por vício de competência, porque a competência constitucional, Sakamoto, é absoluta, logo ela é improrrogável, ela não é negociável. De maneira que, se houver um questionamento em torno disso e houver uma nulidade decorrente da incompetência do órgão judicial de supervisão, que no caso é o Supremo Tribunal Federal hoje, quem vai julgar isso é o próprio tribunal. Então, eu acredito pouco na possibilidade de acontecer um efeito dominó em termos de pronúncia de nulidade, Sakamoto. Agora, minha opinião pessoal é de que a competência judicial para supervisão e controle de certos atos de investigação da polícia nunca foi do Supremo Tribunal Federal, e sim da Vara Federal de Primeira Instância, e na minha singela e modesta avaliação, Sakamoto, não há o mais remoto argumento razoável para se dizer que essa autoridade é do Supremo Tribunal Federal. Certo é que quando as investigações corriam sob supervisão da primeira instância, verificou-se a presença de um deputado federal, firmou-se ofício ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo decidisse se então ele deveria chamar para si a autoridade de supervisão. Era para o Supremo ter dito: o contrato deste deputado com o Banco Master relação nenhuma tem com as investigações, retornem-se os autos à primeira instância. No lugar disso acontecer, o Supremo disse: sim, há um deputado federal, prerrogativa de foro na corte, venha tudo para cá. Então, é claro, você tem toda a razão. Na defesa, tudo de lícito se pode fazer. Quem for prejudicado lá na frente vai questionar que o Supremo Tribunal Federal não teria tido autoridade de supervisão nesse caso. Mas a chance de êxito nessa pretensão é pequena, porque o próprio Supremo Tribunal Federal julgaria. Uma última questão, Sakamoto, para não deixar ausente ou lacunosa a resposta ao teu questionamento. Me parece que é importante dizer que o Poder Judiciário, nestes casos, ele não está processando e julgando ninguém. Não existe ação penal ainda. Não há nenhuma ação penal em curso que seja da competência do Poder Judiciário. Investigar é tarefa da polícia de investigação. Polícia Civil no âmbito do Estado, Polícia Federal no âmbito da União. No caso do Banco Master, Polícia Federal, porque envolve crimes possíveis contra o interesse da União e a administração federal e o sistema financeiro nacional. É a polícia, órgão do Poder Executivo, que tem a tarefa da investigação. O que o Poder Judiciário faz nestes casos é apenas a supervisão sobre certos atos que demandam reserva judicial. Por exemplo, ordem de prisão preventiva, ordem de prisão temporária, por exemplo, mandado de busca e apreensão de documentos, computadores em gabinete, em escritório, etc. É só isso. O Poder Judiciário, na fase de investigação, não tem que ir além disso, não é ele que investiga. Então, essa
medida de cuidado, de determinar cautelamento de provas dentro do Supremo Tribunal Federal, nas instalações prediais do Supremo Tribunal. Tudo isso me parece equivocadíssimo, Sakamoto.